Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. É sempre um prazer estar aqui anunciando a mensagem do Evangelho e ajudando você a crescer cada vez mais na graça e no conhecimento da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estou aqui para falar da Palavra de Deus e eu quero trazer um tema muito interessante, um tema bem atual, e o Espírito Santo tem tocado muito no meu coração para que eu pudesse preparar um estudo, um sermão com esse tema que já há algumas semanas Deus tem falado ao meu coração. Nós estamos vivendo tempos difíceis, muitas pessoas estão confinadas dentro de casa, muitas pessoas que estavam acostumadas a frequentar os cultos, a ir até o templo, não estão podendo mais fazer isso. Inclusive, os cultos estão acontecendo de forma online, muitas das vezes por redes sociais ou por aplicativos do smartphone. Algumas vezes também os cultos têm sido feitos aí através de canais de televisão. Então, a gente está vivendo um tempo diferente. Só que a palavra de Deus nos ensina que igreja não é quatro paredes. Igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós, como igreja, fazemos parte do corpo de Cristo. Então, igreja somos nós. Agora, será que de fato nós temos sido igreja nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise? Será que nós de fato temos nos voltado a Deus de todo o coração, entendendo que igreja não é simplesmente estar em um templo ou participar de uns cultos, embora isso é importante, isso é essencial, relacionamentos, comunhão, mas nós vivemos um tempo em que a igreja tem se distanciado da Bíblia. Nós vivemos um tempo em que estamos mais parecidos com aquela igreja no tempo de Martim Lutero. Martim Lutero ali cravou as 95 teses na Catedral de Wittenberg e ali começou o movimento da Reforma Protestante, mas a igreja naquele tempo estava totalmente distante das Escrituras. Será que nós estamos mais parecidos com aquela igreja ali do século XVI, a Igreja Católica? Ou será que nós estamos sim de fato parecidos com a igreja dos tempos apostólicos, de Pedro, Tiago, João, Paulo, a igreja dos primórdios? O que de fato nós temos feito com relação a tudo aquilo que Deus deixou para nós através das Escrituras? Ser igreja está muito além de quatro paredes. Embora nós devemos congregar, nós precisamos de fato nos voltar a Deus, permitir que haja uma reforma, não no templo em si, mas uma reforma em nossas vidas. Esse é o tema que eu quero trazer para vocês e eu espero que o Espírito Santo possa falar muito no seu coração e que o Espírito Santo também me ilumine para que eu possa entregar essa mensagem para você. Amém? A gente vai estar expondo esse tema baseado em um texto que está lá em 2 Crônicas, capítulo 34, nós vamos ler do 1 até o 33, e eu quero expor esse texto através de 7 pontos. Será uma exposição com 7 pontos e o tema é uma nova reforma para a igreja. Ou uma nova reforma na igreja. Que todos nós possamos de fato nos voltarmos a Deus e que nós possamos voltar a ser igreja de fato. Não só da boca para fora, mas viver como igreja. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, para que todas as vezes que nós postarmos novos vídeos, você possa ser notificado. Se você não participa do nosso grupo no WhatsApp, o link está na descrição. E se você não segue o nosso perfil no Instagram, @canal João Paulo Fonseca. Então vamos lá para a exposição desse maravilhoso tema, uma nova reforma na igreja. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Uma nova reforma
reforma na igreja. Quando a gente ouve esse título, parece que é uma nova igreja que vai surgir, com novas doutrinas, com novos pensamentos, com uma liturgia completamente diferente, com regras totalmente diferentes, inclusive com uma Bíblia totalmente diferente. Mas quando a gente fala uma nova reforma na igreja, essa palavra reforma, a gente vai entender através das Escrituras que não é algo novo. Não é simplesmente eu formar uma nova igreja ou, sei lá, mudar as regras, as doutrinas, mas na verdade é nos voltarmos à essência de fato daquilo que é ser igreja. Amém? Eu disse na introdução que a gente tem vivido um tempo difícil, né? A gente está privado aí de ir aos cultos, de participar das reuniões na igreja. Tem sido difícil para todos nós, né? Nós acostumamos tanto a estar na igreja. Eu particularmente, durante a semana, eu vou aí cerca de 3 ou 4 vezes até o templo, né? Inclusive no domingo praticamente eu fico o dia inteiro na igreja. Mas a gente tem aprendido também que igreja somos nós. E eu tenho certeza que através dessa situação a gente vai aprender a valorizar as mínimas coisas, inclusive as nossas idas até o templo. Tantas vezes nós fomos debaixo de chuva. Eu lembro quando eu era mais novo, eu congregava numa outra igreja aqui perto da minha casa e geralmente eu ia de bicicleta, na época eu não tinha carro. Tantas vezes eu fui debaixo de chuva, mas eu não me arrependo porque às vezes eu era tão abençoado e o Espírito Santo falava tanto no meu coração através ali de uma pregação, de um louvor, né? Não que o Espírito Santo só fala em nossos corações no templo, ele fala também em nossa casa. Nesses dias Deus tem falado tanto ao meu coração. Inclusive, Deus me trouxe essa palavra por meio das Escrituras, por meio da Bíblia. Ele falou tanto ao meu coração quando eu estava fazendo esse estudo. Eu tenho certeza que ele vai falar também no seu coração. Antes da gente entrar no tema principal, eu entendo que nós precisamos crescer espiritualmente. Atualmente, a igreja, infelizmente, ela tem se afastado das Escrituras. Em 1517, Martinho Lutero ele iniciou uma grande reforma na igreja. Na verdade, Martinho Lutero ele não quis abrir uma nova igreja, ele quis reformar a igreja católica na época, que estava presa aí a tradições de padres, de papas. Eles valorizavam muito a questão da tradição, tinha a questão das indulgências, imagens de escultura, tantas coisas que estavam totalmente se afastando das Escrituras. A salvação não era mais pela fé, a salvação era por obras. Era através de comprar. As pessoas compravam, por exemplo, terreno no céu, compravam salvação. Então quem tinha dinheiro podia comprar a salvação, agora quem não tinha morria pagão. Então Martinho Lutero se revoltou com tudo aquilo, então ele iniciou esse processo, ele tentou iniciar esse processo de reforma, porém meio que ele não conseguiu reformar a igreja. Então surgiu uma nova igreja. De 1517 até hoje já se passaram aí mais de 500 anos. A igreja ela continuou em reforma. A reforma protestante ela não terminou no período de Martinho Lutero, mas ao longo dos anos a igreja continuou em reforma. Outros grandes reformadores surgiram, João Calvino, Tiago Armínio, John Wesley. No início do século XX nós tivemos o movimento pentecostal também, que contribuiu muito para a questão de um avivamento na igreja. Mas atualmente a igreja parou de se reformar. A igreja tem se afastado das Escrituras. Eu não digo as igrejas ou uma denominação ou outra. Eu digo no modo geral. Será que de fato as pessoas têm se voltado às Escrituras? Surgiram tantos movimentos no século XX e entrando no século XXI que infelizmente a graça, a pregação do Evangelho, Jesus ser o centro da igreja tem sido negligenciado e a mensagem da cruz tem sido deixada de lado. A mensagem de salvação, a mensagem que Jesus ele voltará, a mensagem que Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores, a mensagem pura e simples que Jesus amou tanto, que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único
O mandamento que Jesus deixou em João 13, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, isso tem sido deixado de lado. Então muitas das vezes tem sido pregado, né? Que o homem é isso, que o homem é aquilo. Jesus tem sido deixado em segundo plano. Atualmente, a igreja tem se afastado das Escrituras. E eu tenho um dado bastante interessante. O Evangelho tem alcançado os mais remotos lugares. Segundo o censo de 2010, feito aí pelo IBGE, os evangélicos representavam 22% da população brasileira. Esse censo é de 2010. Eram cerca de 43 milhões de pessoas que se diziam evangélicas. Eu creio que atualmente esse número é muito maior, nós já estamos aí em 2020. Estima-se que já tenhamos ultrapassado os 50 milhões de evangélicos no Brasil, que daria quase 30% da população brasileira. Agora, será que esse crescimento é em quantidade ou também em qualidade? Será que desses 50 milhões que nós colocamos aqui como uma estimativa, eles são de fato cristãos autênticos? Cristãos que não negam sua fé, cristãos que são ouvintes e praticantes da verdade? Será que de fato esses 50 milhões estimados, eles são crentes no Senhor Jesus? É uma pergunta retórica. A situação da nossa igreja evangélica atual, ela tem sido debatida em vários meios de comunicação, mas inclusive nós, como evangélicos, como cristãos, temos visto o evangelho cada vez mais sendo banalizado. Pessoas que são céticas, elas têm banalizado o evangelho porque muitos têm dado mau exemplo, não só de conduta e caráter, mas também através de palavras. Agora, eu quero expor um texto de 2 Crônicas, capítulo 34, e eu quero abordar 7 pontos imprescindíveis para chegarmos à igreja que Deus quer. Então vamos aproveitar essa pausa aí ocasionada por essa pandemia para refletirmos e voltarmos a ser uma igreja segundo o coração de Deus. Antes de eu entrar no texto, propriamente dito, eu quero trazer o contexto da passagem que nós vamos ler. A nação de Israel, ela ia de mal a pior. Desde a divisão do reino de Israel, a gente vai ler isso lá no capítulo 12 de 1 Reis e em 2 Crônicas 10, depois da morte de Salomão, o reino dividiu, o reino norte ficou com uma pessoa chamada Jeroboão, que fazia parte ali do exército de Salomão, e o reino sul ficou com seu filho Roboão. E o reino sul, ele permaneceu com um remanescente, alguém da descendência de Davi, já que Deus tinha feito uma aliança com Davi, e no tempo de Davi a nação de Israel desfrutou aí períodos de paz, de prosperidade, e Salomão também viveu esse período, embora depois da morte dele é que o reino acabou ruindo, por conta da desobediência que ele cometeu aí nos últimos dias da sua vida. Então, no Reino Sul nós tivemos 15 reis, tá? Antes da gente chegar aqui no ponto da nossa exposição, nós tivemos 15 reis que reinaram num período de cerca de 340 anos. A nação intercalou períodos de obediência a Deus e desobediência. O templo construído por Salomão estava um caco. Era chegado o ano de 640 a.C. Josias assumiu o reinado, depois aí de 340 anos da morte de Salomão, um dos seus descendentes, depois de um período que intercalava reis bons, reis ruins, reis obedientes, reis desobedientes a Deus. Então Josias assumiu o reinado aos 8 anos de idade. O seu pai chamava Amon, era um homem ímpio e totalmente infiel a Deus. O seu avô, Manassés, um rei que reinou por mais de 50 anos, ele viveu uma vida totalmente em pecado, em desobediência.
A Bíblia diz que ele foi um dos reis que mais desobedeceu a Deus e que mais incentivou a idolatria, embora a própria Bíblia diz que no final da sua vida ele se arrependeu, mas todo o juízo de Deus que veio em Israel, muito se deve à sua desobediência. Então, o seu avô também não prestava, mas o seu bisavô era um homem temente a Deus, chamado Ezequias. Mas aí, voltando para Josias, a nação, no período que ele assumiu o reinado ainda criança, porque seu pai morreu muito cedo, então provavelmente ele foi instruído pelos seus oficiais, ou talvez por uma liderança religiosa, assim como aconteceu com o rei Joás, um dos seus antepassados. Ele assumiu a nação num período difícil, a nação estava à beira do caos. Deus já havia levantado profetas para advertir o povo nesse período, mas ninguém dava ouvido. Inclusive, no período que ele assumiu o reinado, o profeta Jeremias, pouco tempo depois, começou a exercer o seu ministério profético. Ele já começou a alertar tanto aos líderes como ao povo que a nação de fato iria para o cativeiro por conta daquela desobediência, e Deus já havia decretado tudo isso. Vocês encontram isso lá em Jeremias, do capítulo 1 ao capítulo 6. Então a situação não era fácil. O povo de Deus estava corrompido. Então qual foi a atitude do rei Josias, já que o povo inteiro estava corrompido, o seu pai era um mau exemplo, o seu avô foi pior ainda? Mas qual foi a atitude do rei Josias? Então a gente vai aprender através da exposição de 2 Crônicas, capítulo 34, do verso 1 até o verso 33. E eu dividi esse estudo em 7 pontos para a gente tentar trazer essa nova reforma para a igreja. A nação de Israel estava corrompida, o povo estava totalmente distante de Deus. Todo mundo já estava familiarizado com o pecado, porém um rei assumiu aos 8 anos e aos 16, provavelmente ali ele já começou a ter noção das coisas de Deus, ele tomou algumas atitudes. O primeiro ponto, para uma nova reforma é necessário seguir bons exemplos. Então vamos começar a leitura do texto. Eu quero ler 2 Crônicas 34, do verso 1, o verso 1 e o verso 2, para a gente entender que para uma nova reforma é necessário seguir bons exemplos. Eu vou ler na versão NAA, amém? Nova Almeida atualizada. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 31 anos em Jerusalém. Ele reinou por muito tempo, 31 anos, embora ele assumiu muito cedo por conta da morte prematura do seu pai. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Dos 20 reis que reinaram em Judá, somente 8 são considerados bons. Josias foi o 15º. Então depois dele ainda teve 5. E os 5 reis depois dele foram cada vez piores. E aí a nação foi para o exílio. Mas Josias ele foi um grande rei. Pois o próprio profeta Jeremias disse, Jeremias foi contemporâneo dele. Jeremias disse lá no capítulo 22, do 11 ao 17, que o rei Josias ele julgava a causa do aflito e do necessitado. Então, o próprio Jeremias, que estava profetizando contra a nação de Judá, dava um bom testemunho e falava bem do rei Josias. Agora é interessante que o texto diz que ele seguiu e andou nos caminhos de Davi, seu pai, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. O seu pai Amon era fiel a Deus. A sua mãe, provavelmente, ela era temente a Deus. Então, provavelmente, o bom exemplo veio dela. Que é claro, nós precisamos ter bons exemplos em casa. Mas talvez a sua mãe também não era. Mas ele andou nos caminhos do seu pai Davi. Agora, qual é o nosso maior exemplo? Nós temos o maior exemplo na Bíblia, que é o próprio Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. Precisamos seguir o seu exemplo. Assim como Josias seguiu o exemplo de Davi, que foi um grande rei, foi um homem segundo o coração de Deus. Nós já falamos aqui a respeito da história de Davi
algumas semanas atrás, nós precisamos seguir os bons exemplos. Para que haja uma nova reforma na igreja, é preciso sermos imitadores de Deus em Cristo Jesus, que nos amou e entregou a sua vida por nós. Agora, Jesus deixou para nós um grande exemplo de humildade, de simplicidade, de amar o próximo, de respeitar. Então, para que haja uma nova reforma na igreja, precisamos seguir os bons exemplos. Na Bíblia nós temos inúmeros bons exemplos, não só do rei Josias, de Davi, Moisés, Josué, o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, Jesus, que é o nosso maior exemplo. Ao longo da história da igreja nós tivemos aí Martim Lutero, que lutou por uma reforma de fato, por uma mudança. Tivemos João Calvino, tivemos tantos outros reformadores que lutaram para uma igreja bíblica. Mais tarde nós tivemos aí Jacó Armínio, John Wesley, que lutou tanto por um avivamento, que nós não venhamos a deixar a chama do Espírito Santo apagar, que nós venhamos nos voltar às Escrituras. Então, para uma nova reforma, é necessário seguir bons exemplos. O segundo ponto, ou o segundo passo para uma nova reforma, para uma nova reforma é necessário buscar a Deus e agir através dessa busca. Então a gente vai ler agora 2 Crônicas, do capítulo 34, nós vamos ler a partir do 3 e vamos até o 7. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Aserá e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derrubaram os altares dos Balaíns. Ele despedaçou os altares do incenso que estava acima deles. Quebrou os postes da deusa Aserá e as imagens de escultura e de fundição. Reduziu-os a pó e os espalhou sobre as esculturas dos que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos. Queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre os altares deles e purificou Judá e Jerusalém. Fez o mesmo nas cidades de Manassés e de Efraim e de Simeão até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas. Depois de derrubar os altares, os postes da deusa Aserá e das imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e depois de despedaçar todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, Josias voltou para Jerusalém. Então é interessante, né? A gente leu aqui até o 7, para a gente entender que para uma nova reforma é necessário buscar a Deus e agir através dessa busca. 8 anos depois que ele assumiu o reinado, ou seja, ele tinha 16 anos, Josias se voltou ao Senhor. Pouco tempo depois, né, a Bíblia diz que no 12º ano, né, 8º, 16 anos, 4 anos depois, aos 20 anos, ele resolveu mudar algumas coisas que estavam acontecendo. É interessante que aos 16 ele se voltou ao Senhor e aos 20 ele colocou em prática tudo aquilo que ele já tinha aprendido. Ele resolveu reparar os erros do seu pai Amon e do seu avô Manassés. Todos nós já conhecemos a Deus, porém muitas das vezes nos falta colocar em prática esse conhecimento. E olha que a criação de Josias não foi uma criação favorável. Seu pai era ímpio, seu avô também. A nação estava atolada no pecado, mas ainda assim ele se voltou a Deus. Então vocês entendem, uma pessoa que se volta a Deus, que se volta às Escrituras, que se volta em obediência a Deus, uma pessoa faz diferença. Quanto mais
quantos milhões de cristãos nós temos no Brasil? Nós aprendemos na introdução que são cerca de 50 milhões mais ou menos, né? Uma estimativa, mais ou menos 50 milhões. Imagina se esses 50 milhões de brasileiros cristãos evangélicos se voltarem a Deus de verdade, buscar a Deus e agir através dessa busca, a diferença que vai fazer. Josias, ele era o rei, mas mesmo ele sendo a autoridade máxima, a nação inteira estava corrompida, mas ele teve atitude. Então, para fazermos parte de uma nova reforma na igreja, é necessário nos aprofundarmos em nossa vida espiritual. Josias agiu em cima daquilo que estava contaminando a nação. Então ele purificou a nação dos altos bosques, imagens de escultura que levaram a nação ao erro. Ele destruiu os altares, queimou os ossos dos sacerdotes que praticavam tais atos. O texto bíblico nos diz que ele fez isso para que a nação não praticasse mais a idolatria. E além disso, no finalzinho aqui, a gente vê que ele estendeu a sua influência sobre todo o território, para que a nação entendesse e soubesse da sua decisão. Então, assim, é necessário que cada cristão entenda que nós temos 5 pilares, são os 5 pilares aí da reforma, né? Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Jesus Cristo e somente a glória de Deus. Nós precisamos disso. Infelizmente, atualmente, a igreja tem buscado subterfúgios no mundo. Tem buscado coisas do mundo para tentar alcançar as pessoas, ou tem buscado coisas no mundo para vivenciar e ser igreja. Sendo que nós precisamos das Escrituras, precisamos da fé, da graça de Jesus Cristo e da glória de Deus. Nós temos tudo isso. Hoje nós temos o Espírito Santo. Nós temos poder. Jesus disse, finalzinho de Lucas, capítulo 24, aliás, Atos, capítulo 1, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Atos 1, 6. Lucas fala isso porque, de fato, os discípulos se tornaram testemunha quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Hoje nós temos o Espírito Santo, nós temos a Bíblia completa. Antes eles não tinham. Os apóstolos não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Sendo que o Novo Testamento ainda estava em composição. Hoje nós temos tudo isso. Evidentemente não temos mais a presença física de Jesus Cristo. A presença física. Mas a presença espiritual continua por meio do Espírito Santo. Ele não nos deixou órfãos. Então a igreja não precisa de subterfúgios, de incrementos, de rituais. Tem gente que ainda está lá no Antigo Testamento ainda. Eu vi um estudo, há um tempinho atrás, um estudo de liderança de célula, que a nossa supervisora, Sabrina, ela passou para a gente, lá da Igreja Batista da Lagoinha, e ela disse uma coisa que me chamou a atenção quando ela estava dando um estudo baseado em Lucas, aquela passagem dos 2 discípulos no caminho de Emaús, Lucas 24. E eu achei interessante a forma que ela abordou, é que aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, eles estavam ainda vivendo a sexta-feira, que foi quando Jesus morreu, sendo que já estava no domingo. Jesus já havia ressuscitado, então tem gente que está vivendo da mesma forma. Nós já temos o Espírito Santo, nós já temos as Escrituras, nós não devemos regredir. Josias, ele avançou, ele primeiro conheceu a Deus, ele se voltou ao Deus do seu pai Davi, do seu antepassado Davi. 4 anos depois ele começou a colocar em prática. Eu creio que dos 16 aos 20 anos ele estava ali, cada vez se fortalecendo espiritualmente. E nós só nos fortalecemos espiritualmente por meio de uma fundamentação em Cristo Jesus, para que haja essa nova reforma. Terceiro ponto, para uma nova reforma, é necessário nos reformarmos. Você é reformado? Eu sou reformado.
Não é questão de ser calvinista, não é isso que eu estou dizendo, mas é nos reformarmos. Olha só, 2 Crônicas 34, do 8 ao 13, o texto diz assim: No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e o templo, Josias ordenou que Safã, filho de Azalias, Maacéias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, cronista, reparassem a casa do Senhor seu Deus. Foram até o sumo sacerdote Ilquias e entregaram o dinheiro que tinha sido trazido à casa de Deus, que os levitas guarda da porta tinham ajuntado, dinheiro provido das mãos de Manassés, de Efraim, de todo o resto de Israel, bem como de todo Judá e de Benjamim e dos moradores de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham ao seu encargo a casa do Senhor para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor para repararem e restaurarem o templo. Deram dinheiro aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavadas e madeira para as junções e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Estes homens trabalharam fielmente na obra. Os superintendentes deles eram Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, bem como Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para supervisionar a obra. Todos os levitas peritos em instrumentos musicais eram superintendentes dos carregadores e dirigiam todos os que faziam a obra em qualquer tipo de trabalho. Outros levitas eram escrivãs, oficiais e porteiros. Então a Bíblia diz que no 18º ano do seu reinado, Josias tinha aí 26 anos provavelmente, ele começou uma reforma no templo em Jerusalém, local tido como a casa de Deus. Era o templo que se fazia os sacrifícios e a glória de Deus já esteve lá. Inclusive quando Salomão o edificou, lá em 2 Crônicas, do capítulo 6 ao 7, a gente encontra esse relato. Porém, devido ao desleixo dos reis anteriores, a casa de Deus estava em ruínas. Era necessária uma reforma emergencial e bem diligente para que tudo acontecesse da forma correta. Então, a gente encontra aqui um relato bem longo, né? Tudo aquilo que eles fizeram, contrataram pessoas, juntaram dinheiro, né? Fizeram tudo bonitinho, tudo bem esquematizado para que a obra fluísse da melhor forma possível. E é interessante que o templo de Jerusalém foi destruído 2 vezes. Ele foi destruído alguns anos depois, na invasão de Nabucodonosor. Ele foi reconstruído quando os judeus voltaram do cativeiro. Teve uma destruição parcial no período dos Macabeus e ali um pouquinho depois eles deram uma reformada nele. Mas no ano 70 depois de Cristo o templo foi destruído outra vez pelo general Tito na invasão romana e aí o templo deixou de existir. É interessante que nós sabemos que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. O templo foi destruído e nós sabemos que tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento era um simbolismo daquilo que viria no Novo Testamento. O Antigo Testamento era uma sombra de coisas melhores e superiores que se cumpririam em Jesus Cristo. Hoje nós sabemos que nós somos o templo de habitação de Deus. E Ele habita em nós por meio do Espírito Santo. Lá em João capítulo 14, a partir do versículo 17, Romanos 8, 9, 1 Coríntios 6, 19, a gente tem essa afirmação. Agora, se nós somos templos de habitação de Deus, será que nós também não precisamos de reformas? Assim como o templo de Salomão ele precisou ser reformado no período de Josias, será que nós também não precisamos dessa reforma, já que nós somos o templo do Espírito Santo? De fato, nós precisamos sim dessa reforma. Então, é interessante que mudanças precisam acontecer. Reformas precisam acontecer. Agora, essas reformas só acontecerão se elas tiverem respaldo sólido, se elas tiverem fundamento.
E aí nós vamos entrar no item 4. Para uma nova reforma é necessário se voltar às Escrituras. Se você quer ter uma nova reforma na sua vida, se você como igreja, nós falamos no começo, igreja somos nós somos templo do Espírito Santo. Se Josias ele trouxe essa reforma para o templo, porque o templo estava em ruínas, nós também precisamos de uma reforma no nosso templo. Nós somos o templo e nós precisamos de reforma. Mas para haver essa reforma precisamos nos voltar às Escrituras. Olha só o que diz a partir do versículo 14 de 2 Crônicas 34. Vamos ler do 14 ao 18. Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada por meio de Moisés. Então Ilquias disse ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu o relatório dizendo: Tudo o que o Senhor, ó rei, encomendou aos seus servos, eles estão fazendo. Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. E o escrivão Safã acrescentou: O sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro em voz alta diante do rei. Agora, é interessante isso, né? Eles acharam o livro da lei no templo, perdido. É como se a gente achasse uma Bíblia em um templo, em uma igreja, né? E se passasse anos sem ninguém notar a falta dela, sem ninguém se voltar a ela, sem ninguém ler aquilo que está escrito nela. Foi o que aconteceu naquela situação. Que situação engraçada, né? Agora, provavelmente esse livro era uma cópia, ou então era o livro original de Deuteronômio. Provavelmente é aquilo que a maioria dos estudiosos dizem, né? Que era uma cópia ou era o próprio livro de Deuteronômio que trazia toda a lei de Moisés. Ao ouvir seu conteúdo, Josias percebeu que mesmo estando no caminho certo, muita coisa precisava melhorar. Ele só percebeu quando teve contato com as Escrituras. Josias entendeu o que tinha acontecido para a nação ter chegado àquele ponto. O porquê a nação chegou àquele ponto. Ele entendeu o motivo, ou ele entendeu, na verdade, que os erros da nação ocasionariam uma punição muito grave da parte de Deus. Então ele teve a consciência que as consequências dos erros eram graves e que tudo aquilo que ele estava fazendo era muito pouco mediante o que estava na lei de Deus. Então vocês entendem a importância de se voltar às Escrituras, de não ser apenas ouvinte, mas também praticante da verdade bíblica, de pegarmos a Bíblia e não ser apenas um livro bonito, cheio de histórias bonitas, mas nós precisamos nos voltar às Escrituras. Se as verdades das Escrituras fossem coisas novas para nós, assim como foi para Josias, com toda certeza haveríamos uma igreja diferente nos nossos dias atuais. A palavra de Deus nos adverte sobre a ruína que o pecado pode trazer, as consequências terríveis que a desobediência traz. Agora muitos têm negligenciado isso, muitos têm deixado isso de lado, achando que Deus, ele tolera os nossos pecados. Então nós precisamos nos voltar às Escrituras e entender que Deus, de fato, ele deseja que a igreja de Jesus Cristo não crie novos dogmas, não crie novos modos de culto, mas que a igreja de fato se volte às Escrituras e ande de acordo com a palavra de Deus. Então isso nos faz refletir que nós precisamos nos voltar às Escrituras. 5. Para uma nova reforma é necessário ouvir a voz de Deus. Então vamos ler agora
do verso 19 até o verso 28, o que Josias fez depois que ouviu as Escrituras, ou leu as Escrituras, né? Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes. Então deu ordens a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, e Safã, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado. Porque é grande o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para não fazerem segundo tudo o que está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram falar com a profetisa Hulda, esposa de Salum, o encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tocate, filho de Arás. Hulda morava na parte nova da cidade em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim: assim diz o Senhor, eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá. Olha só, por terem me abandonado e queimado incenso aos outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras de suas mãos. O meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Olha o verso 26. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, diga o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu, visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu as ameaças que ele fez contra este lugar e contra os seus moradores, e se humilhou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre os moradores. Então eles levaram esta resposta ao rei. É interessante que Josias ele se atemorizou com a leitura do livro da lei. Ele pediu que consultasse ao Senhor por ele. No Antigo Testamento, os profetas faziam esse papel, né? Só que no Novo Testamento e no período da igreja é interessante que todos nós em oração falamos com Deus. E Ele nos ouve e nos atende, atuando de diversas maneiras, falando conosco, principalmente por meio da palavra. A profetisa Hulda disse que de fato a nação ela seria punida por conta dos pecados que eles cometeram. Agora, o rei Josias ele buscou a Deus e é provável que os outros ali ao redor não buscaram como ele fez. Mas Deus disse que enquanto ele vivesse, o mal não sobreviria sobre a nação de Judá. Então, se nós buscarmos em Deus uma mudança, e se cada um de nós fizermos a nossa parte de buscar ao Senhor de todo o coração, uma mudança notória acontecerá e a igreja voltará a ser igreja. Então cada um de nós precisamos, primeiramente, nos voltarmos a Deus. Em seguida, colocar em prática. Depois nos voltarmos às Escrituras e ouvir a voz de Deus. Ouvir o que Deus tem para nos falar. A Bíblia nos fala, nos adverte, nos mostra a forma como devemos nos portar. Infelizmente as pessoas têm negligenciado a palavra de Deus. As pessoas têm encontrado preguiça para ler a Bíblia. E agora todos nós temos tempo para isso. Muitos estão em casa, não estão trabalhando. Então nós temos tempo de ler a Bíblia, mas temos que praticar a palavra de Deus. Colocar em prática os ensinamentos. Porque senão a igreja não voltará a ser igreja. É interessante que diante disso a gente entra no item 6, no penúltimo passo para uma nova reforma é necessário permanecer fiel às Escrituras. Então a gente vai ler do 29 ao 32. Então o rei deu ordem e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor e com ele foram todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E os levitas e todo o povo
os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé no seu lugar e fez aliança diante do Senhor para o seguir e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se encontravam em Jerusalém e em Benjamim concordaram com essa aliança, e os moradores de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. E Josias tirou vários ensinamentos com tudo aquilo que Deus fez. É interessante que Josias leu as Escrituras e demonstrou total fidelidade a elas. O povo concordou em seguir os mandamentos descritos na lei, mas para que a igreja para que a igreja volte a ser igreja, é necessário ela não ser apenas ouvinte, mas também praticante. Infelizmente, a geração atual de cristãos, e eu posso dizer isso porque nós convivemos com cristãos, e a gente tem observado isso, eles têm certo conhecimento. Conhece a Bíblia, conhece as Escrituras, muitos fazem curso de teologia, hoje está muito acessível. Você comprar um livro, hoje tem vários livros, teológicos, teologia sistemática, Bíblia de estudo, está muito fácil. Então as pessoas compram, leem alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali, adquirem conhecimento, mas falta praticar aquilo que aprendemos. E não só ouvir e praticar, mas ter uma vida de devoção, de intimidade com Deus, de oração. Tem hora que bate aquele desânimo de ler a Bíblia, de orar, de buscar a presença de... não buscar a presença de Deus, porque nós já estamos na presença de Deus, mas buscar uma intimidade com Deus, porque Deus está presente em nós por meio do Espírito Santo. Agora falta isso. Cristãos que de fato se alimentam da palavra, ou não, muitas das vezes tem cristãos só armazenando a palavra, mas não alimentando. Porque quando nós alimentamos, esse alimento desce, ele é digerido e todos os nutrientes desse alimento, eles são distribuídos pelas nossas células e vão para todo o corpo. Agora, se a gente só pegar a palavra e falar que bonitinho e não alimentar, não vai resolver nada. Porque os nutrientes dessa palavra não vão entrar em nosso corpo. Então nós, como igreja, precisamos de fato não ser apenas ouvintes, mas praticantes. E o último ponto, para uma nova reforma é necessário perseverar no propósito. O verso 33 fala o seguinte: Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel e obrigou todos os que estavam em Israel a servir o Senhor seu Deus. Enquanto Josias viveu, não deixaram de seguir o Senhor, Deus dos seus pais. Então, enquanto viveu, Josias permaneceu nos caminhos do Senhor. Ele continuou praticando tudo aquilo que foi orientado por Deus através dos profetas e da lei. Hoje nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo para nos guiar. Então essa nova reforma ela tem que partir de nós. Não adianta a gente ficar assim, tomara que o meu pastor faça isso, tomara que o presidente do Conselho Nacional de Pastores do Brasil faça isso, tomara que o presidente da Convenção Nacional Batista faça isso, tomara que o presidente das Assembleias de Deus faça isso, tomara que o gestor das igrejas presbiterianas do Brasil faça isso. Não. Comece por você. Você que muitas das vezes, talvez, é apenas um membro da igreja, não tem um cargo, não é pastor, não é líder, mas comece por você. Você que está me assistindo, se você quer de fato que a igreja volte a ser igreja, isso começa por você, pois você é a igreja de Cristo. Então viva uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração, uma vida de busca diária, de alimento diário. Você come todo dia para alimentar o seu corpo, você toma café, você almoça, você janta. O alimento espiritual é para todo dia. E aí na prática que você possa viver isto. Que os nossos líderes
se voltem às Escrituras. A gente vê nas igrejas, né, uma liturgia, muitas das vezes, as pessoas fazem tantas coisas ali, shows, não é que seja errado, mas tem pouca palavra, tem pouco alimento. E aí, se tem pouco alimento, os membros ficarão cada vez mais desnutridos espiritualmente, porque o alimento é ruim, está dando sopa rala. Então você, líder, dê alimento sólido. Você, pastor, dê pasto verdinho para suas ovelhas, grama verdinha, alimento verdinho, alimento gostoso. Para de dar capim seco, dê alimento sólido. Para que haja uma nova reforma, precisamos nos voltar a Deus e perseverar no nosso propósito. Hoje eu vou ler a Bíblia e vou orar. Amém. Aí amanhã, hoje eu estou com preguiça. Não persevere. Ore todos os dias, lê a Bíblia todos os dias. Eu, como expositor das Escrituras, tem dia que eu não tenho vontade de orar. Mas a gente tem que orar da mesma forma, mesmo sem vontade, porque a carne luta contra o Espírito. Então ore todos os dias, mesmo sem vontade. Ore, busque ao Senhor, assim como Josias fez. E olha só o que diz aqui no último verso. Enquanto Josias viveu, não deixaram de seguir o Senhor Deus dos seus pais. Então persevere. E que todos possam seguir esse exemplo de perseverar até o final. Então a conclusão. Eu quero ler uma última passagem. Está lá em Atos. Atos capítulo 2, versículo 42. É um texto que eu sempre gosto de ler, porque nos fala a respeito da igreja. Atos 2,42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, quando nós lemos essa passagem, a gente entende a dinâmica da igreja. A dinâmica da igreja é simples. Nós temos 4 pilares fundamentais: ensino da palavra, oração, comunhão e adoração. Nesses versos aqui que eu li com vocês. Então nós não precisamos de outras coisas do mundo. Não precisamos de práticas seculares dentro da igreja. Não precisamos de liberalismo teológico dentro da igreja. Não precisamos de mundanismo dentro da igreja. Não precisamos de ecumenismo, ou seja, vamos aqui fazer um culto ecumênico, reunindo gente de toda religião e tal. Aí começa a fazer até rituais ali na igreja. Não precisamos disso. O que precisamos, de fato, é nos voltarmos a Deus em quebrantamento, em arrependimento, em oração, em leitura da palavra, em poder do Espírito, para que a igreja volte a ser igreja. Então, quero trazer uma aplicação para todos nós. Precisamos de uma reforma do templo espiritual do coração. Precisamos purificar o nosso coração das impurezas do pecado, e então renová-lo para que seja transformado à imagem de Deus. O rei Josias se converteu ao Senhor e, através de suas atitudes, incentivou todas as pessoas à sua volta a fazer o mesmo. Que você, cristão que me assiste, possa fazer a diferença. Que todos nós, após essa pandemia, possamos voltar a frequentar os cultos com uma visão diferente. Tenho certeza que após essa crise pandêmica, a Igreja de Cristo não será mais a mesma. Josias entendeu que a lei de Deus ela é uma espada de 2 gumes. Ela mostrou a ele um caminho muito melhor, levando a uma aliança com Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Só assim ele trouxe uma nova reforma para o povo judeu.
E de fato nós precisamos dessa nova reforma para o povo cristão, para a igreja de Jesus Cristo. Reflita nessa mensagem, que de fato a igreja de Cristo, aqui nessa terra, no ano de 2020, século 21, que a igreja possa voltar a ser igreja. Que nós possamos voltar ao primeiro amor. Não precisamos de novos rudimentos, incrementar coisas, fazer situações mundanas. Muitos têm permitido até que o pecado entre na igreja, para que pessoas possam ser atraídas. Não precisamos disso. Porque quem convence não são práticas, não são rituais. Quem convence é o Espírito Santo. E a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não precisamos de mais nada. Para que haja um avivamento sobre nós, precisamos da palavra e do Espírito Santo. Assim viveremos através do ensino da palavra, comunhão, oração e adoração. Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Jesus Cristo, somente a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe, que nós sejamos não apenas ouvintes, mas também praticantes. Que você cresça na graça e no conhecimento da verdade de Deus.